E a gente vem e confessa o mesmo pecado. Aí o demônio, ele é tão ardiloso que ele vai lá no ouvido da gente e diz assim: pá, mas você não tem vergonha de confessar o mesmo pecado para o padre de novo? Não é assim? Comigo me acontece isso. E eu digo para ele: não tem vergonha. Porque eu sou cara de pau, vou me confessar o mesmo pecado. Por quê? Porque eu fiz a mesma besteira. À medida que nós vamos sempre confessando os mesmos pecados, mas com desejo de mudança, e vamos colocando virtudes na nossa vida que combatam aqueles vícios, nós vamos vencendo esses pecados. Agora, atenção, se nós temos esses pecados de estimação, sim, viemos confessar, mas nós não colocamos nenhuma virtude para combater esse vício, não espere que ele deixe você de um dia para a noite, que ele não vai deixar. Né? Como é que colocar o espinho? Pedir a Deus Nosso Senhor, né? Essa ideia de colocar o espinho é pedir a Deus que imprima na nossa alma a tristeza por ter pecado. Entende? Pedir, peça. Eu sempre assim, no meu pecado sempre. Mas eu não me senti mal por isso, não. Se me senti mal por confessar, entendeu? Ah, sim. Sim. Eu realmente me arrependo, mas quando eu saio da igreja da paz, eu vou. É essa vida de cristão. Mas assim, quando... Eu queria saber como é que eu vou conseguir isso para parar, Deus. Mal faz a confessionária, chega ali, dobra e já faço. O espinho é para vir até a confissão, tá? Quando sai da confissão já não é mais o espinho, aí é a virtude. Então, por exemplo, né, vamos pegar o vício, da preguiça, né? A preguiça. Vamos pegar o vício da preguiça, né? Como é que a gente combate o vício da preguiça? Com uma virtude que seja diametralmente oposta a ele. Né? Eu sou meio preguiçoso, gosto de ficar deitado, eu vou exercitar a virtude ali da paciência. Não, peraí, não vai resolver muito. Né? Você tem que exercitar, né, por exemplo, a virtude da caridade, de servir, de ir ao encontro de alguém que precisa. Então, em vez de ficar deitado eternamente em berço esplêndido, vá fazer alguma coisa por alguém. Então, aí sai da confissão e já exercita a virtude para não deixar aquele vício entrar. É o que Nosso Senhor diz: olha, quando se expulsa um demônio, vai lá, varre a casa e ocupa a casa. Porque se ficar a casa vazia, o demônio vai dar uma volta, vai lá, vai chamar mais 7, pior do que ele, e vai voltar e vai ocupar a casa. Então, ou seja, se a gente não coloca uma virtude no lugar daquele pecado, que é um vício já, né? Porque às vezes, um pecado muito esporádico, né, não tem aquele vício. Agora, quando já é um pecado de estimação, nós saímos da confissão e já colocamos uma virtude no lugar. Fugir do pecado. Na vida de santidade ganha quem é mais covarde. Tem que fugir do pecado. São Felipe Neto. Não seja besta de querer negociar com o pecado. Não, mas eu vou dar uma negociada com o meu berço hoje. Eu vou ficar mais 5 minutos. É o soneca aquele que vai dar meia hora, vai te atrasar para o trabalho, vai começar o dia errado, não vai rezar. Então, assim, é fugir das ocasiões de pecado. Né? Eu trabalhava no seminário, eu dizia para a gurizada lá, eu digo, olha, quando vem bobagem na cabeça, vai correr em volta do campo de futebol, sabe? Vai se pendurar nas árvores, faz outra coisa. Mas não dá conversa para a ocasião de pecado. Né? Achar que nada me abate. Exatamente. Exatamente. Não, mas eu até rezo, como é que eu vou cometer o pecado? Não, você não reza para não pecar, você reza porque você precisa de Deus. Né? Do pecado a gente foge e combate com as virtudes. Né? Então, coloque virtude no lugar. Mas eu estou numa ocasião de pecado, eu vou não sei o quê, estou ali, eu e o meu vizinho, e o vizinho do vizinho, a gente começa a conversar sobre o outro vizinho. Cai fora. Enobrece o assunto, pelo menos, porque se vai fofoquear da vida do quarto vizinho. Tem jeito, né? Então, reunião do condomínio. Né? Então, você vai exercitando isso.
Eu estou evitando todas essas coisas. Então, Vamos lá para casa, eu digo, olha, eu estou no quarto. Eu também eu digo, não, eu estou no quarto, o que eu vou fazer? eu, Como evitar esse pecado da maledicência? Chega começando. eu vou contar uma anedota, não é segredo de confissão, é uma brincadeira que um padre contava nas nossas aulas de direito, né, canônico. Aí dizia assim, não era aula de direito canônico, era de sacramentos, Padre Pedro. Aí entreguei o padre. Ele dizia assim, que tinha uma moça que tinha um namorado, né, só que eles não conseguiam viver um namoro santo. Ela convidava ele para ir lá tomar café na casa dela, ele ia lá tomar café, começava tudo muito bom, tomando café, e terminava em besteira. Aí veio a moça um dia, o rapaz veio se confessar, dizia, ele não queria, né? Ele queria, e aí confessou isso e perguntou para o padre, padre, o que eu faço? Aí o padre olhou para ele e disse, o senhor deixe de tomar café. Então tem coisas na vida que deixa de tomar o café, né? Deixa, exatamente, é pelo começo, não vá. Entende? Então tem coisas na vida da gente que não dá oportunidade. Tá? Quer fazer uma pergunta? Não, eu ia perguntar que isso. das virtudes, né? Uhum. Qual seria a virtude que você colocaria, mas depois eu ficou respondida Sim. a pergunta. Eu acho que agora eu vou ter que ir a pé para o trabalho. Tudo que eu prometi nessa guerra, eu vou botar em prática. Eu acho que isso vai me ajudar. Os propósitos, por exemplo, de uma quaresma são justamente para combater os nossos vícios. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma miséria que é o doce, né? Chocolate, para mim, doce. Agora eu estou na nutricionista. Eu confessei para a nutricionista que o senhor me trouxe uma caixa de o alfajor, né? Milka. Aí eu disse, o que eu faria? O que eu ia fazer? Você está falando nada, não quis? Não. Aí eu disse para ela, o que eu vou fazer? Ela disse, se o senhor tivesse me ligado, eu ia dizer, coma. Eu digo, então tá bom. Então, na quaresma, o que eu faço? Para me mortificar e para não como doce. Agora, se disser para mim, não come alface, não é penitência para mim. Né? A penitência é comer alface. Então tem que ser... Né? Jesus Cristo, isso nem com quaresma não vai. Miúdos de galinha. Nossa, gente. Já sabe, se o dia que me convidar, não me... Essas coisas de dentro da galinha, não... Pode ser. Vai. Os palavrões que eu falo, na quaresma eu não podia falar, então eu ficava tentando. E consegui passar. Sim. Sem falar nem. Então essa é a ideia da continuidade. Eu não dei, acabou a quaresma, já falei. Retoma agora. Lá e depois cá, pode ser? Cá, por favor. Não, vai lá. O padre é bobo também. Agora falou tem comido que eu... Sexta-feira é dia... A gente não come carne. As sextas-feiras não. Nenhuma sexta. Né? Se a gente come, isso é pecado? Se você come, né, e não faz... No Brasil nós temos uma concessão dada pela Santa Sé. Né? Você pode oferecer uma outra penitência no lugar. Né? Por exemplo, pode... Né, para mim também, deixar de comer carne não é lá grande penitência. Agora, dia desse, a Cláudia, nossa querida funcionária, fez o almoço, tinha carne e fez um pudim. Eu comi a carne e não comi o pudim. Ou penitência, então você pode trocar, né? Fazer uma outra penitência oferecendo, mas o ideal é não comer a carne, porque a carne recorda, né, o sangue derramado por Cristo. Carne de animais de sangue quente. No caso, tem que ser o peixe. Aí poderia ser animais de sangue frio. Se comeu a carne e não colocou nenhuma penitência. Eu acho que é intencionalmente. Quando tu sabe que não pode comer, tu come, daí eu tenho que fazer
Uhum. Então, Uhum. eu fazia às vezes peixe para ele e para nós eu fazia outra coisa. Uhum. Então era proposital mesmo. Uhum. Eu sabia, e ele ficava assim, não vou. E aí a gente vem em casa e falei, tá, então faço teu peixe, faço. E às vezes a gente comia todo mundo peixe, mas ele não queria comer. Uhum. Sabe? E eu comia proposital, por isso eu nunca me confessei disso. Eu acho que eu vou ter que Depois eu lhe aguardo na casinha lá embaixo. Mas brincando assim, para dizer que são coisas que a gente vai aprendendo, vai conhecendo da fé, né? E é importante, o pecado nós precisamos ter consciência, né? Liberdade de fazê-lo, né? E a matéria, né, de pecado. Então, se há alguma ausência disso, sei lá, eu não sabia que era pecado, por exemplo, achava que era uma piedade, um exercício de devoção, não comer, né? Mas que na sexta-feira configuraria um pecado, não oferecer um sacrifício, qualquer que seja, né? Mas não sabe, não, então você não há imputabilidade da pena, vamos dizer assim, numa linguagem, né? Num juridiquês, né? Uhum, Agora, depois que você teve uhum. aí que ele dizia, não, vocês... Então, é a oportunidade de um momento de também agregar isso na vida espiritual. Né? Isso foi muito bom saber da vivência, porque como eu trabalho fora, às vezes eu tenho que comer em outro lugar. Uhum. Às vezes tem certos restaurantes que não oferecem peixe na Uhum. Normalmente eu não sei, né? Uhum. Carne nenhuma, né? Uhum. Mas se tem essa possibilidade Pode. de comer a carne e fazer uma penitência imprópria, Isto. porque depois eu fico assim, como assim? Às vezes você vai com uma pessoa bem Você vai almoçar na casa de uma pessoa, chega lá, se não dá, não. É. não comer carne. Não. Quem não quer? Não. Não deu jeito. Quais são os dias solenes, na sexta-feira solene que a gente pode comer? Assim, se é uma solenidade na sexta-feira, em solenidade não se faz penitência. Então, por exemplo, se é um dia de solenidade que cai numa sexta-feira, né, como foi agora a transfiguração do Senhor, sexta-feira passada, não se faz penitência. É festa. Então, vamos lá, não se faça penitência, pode comer. Né? E domingo, né, também é a mesma coisa, na quaresma. Na quaresma, nos domingos, não se faz a penitência, por exemplo, se é de comer alguma coisa e tal, né? Não se faz a penitência quaresmal. Nos domingos de quaresma. A gente podia fazer um calendário para a gente começar a se educar nisso, para já virar uma rotina depois. Você é quase uma nutricionista da fé, alguma coisa assim. Essa é boa. Nutricionista da fé. Tu tinhas uma... Eu só ia fazer uma colocação, assim, mais naquele momento, naquele clima, assim, que, tipo, é muito difícil perseverar na fé. E eu acho que, pela minha experiência, assim, como católica, eu acho que faz parte se reconhecer como uma pessoa pequena, uma pessoa fraca diante de Deus. Então, quando a gente fica estressado, como eu tinha falado, eu não consigo aceitar, eu sempre caio no mesmo erro. Eu acho que faz parte também de se reconhecer pequeno. É se reconhecer, não, eu sou fraca, né? Eu nunca vou ser uma pessoa que consigo me controlar 100%, porque eu não sou Deus. Né? Exatamente. A gente pede a graça. Tem um livro, né? Eu sou péssimo para guardar nome, a arte de aproveitar os próprios defeitos, não? Como é que é o nome do livro, Jesus? As próprias faltas, né? É isso, a arte de aproveitar as próprias faltas. Um livrinho assim, fantástico, recomendo a leitura. A arte de aproveitar as próprias faltas. E os 2 primeiros capítulos desse livro falam sobre isso. O primeiro passo para você aprender com os seus erros, os seus pecados e as suas faltas é reconhecer-se limitado e frágil. Porque daí vem aquela coisa assim, pode ser 2 reações, né? Eu fico, ou então muita raiva daquilo, né, de ter errado e não aprendo com o erro, ou então eu me ressinto daquilo e fico parado. Sabe, mas de novo, não, agora não, desisto. Não,
aprenda com as próprias faltas, mas para isso acontecer, você precisa reconhecer-se frágil, pequeno, limitado, mas amado por Deus, né? E aqui está um ponto muito importante do sacramento da reconciliação. É o sacramento da volta, é o sacramento do filho pródigo. E é tão bonito, tinha uma vinheta da Rádio Aliança, né, que dizia assim: a confissão é o único tribunal em que o culpado é absolvido. Olha que bacana isso. Se declara culpado e é absolvido. Chega no confessionário e fala: fui eu fiz isso, isso, isso e aquilo. Você recebe o perdão. Olha que amor de Deus. Olha como Deus nos ama, né? E esse sacramento está aí, né? Para ser derramado nas nossas vidas, né? Então, por um profundo amor de Deus, sim, somos pequenos, frágeis, limitados, né? Um vermezinho, mas um vermezinho amado por Deus, né? Criado à imagem e semelhança de Deus. E a cada confissão, é como se Deus Nosso Senhor, como um grande restaurador, pegasse um pincel e restaurasse essa imagem, essa semelhança em nós, né? Nos devolvesse esse estado de graça, né? Então, essa é a beleza do sacramento da reconciliação. Bom, para uma boa confissão, você precisa fazer um bom exame de consciência, né? Eu, pessoalmente, gosto muito de pegar os mandamentos. Pego os 10 mandamentos, vou desdobrando eles, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, por exemplo. Entra a vida de oração, a frequência também dos próprios sacramentos, o desapego das coisas, né? Então, colocar outros amores, entre aspas, à frente do amor de Deus. Aí alguém chega e diz assim: ah, não, padre, mas é que eu não consigo ainda amar mais a Deus do que eu amo o meu filho, a minha filha. Não, e nessa ordem você não vai conseguir nunca, porque são formas de amar diferentes. Você ama a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, e a fonte desse amor, que é Deus, permite que você ame seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa. Então esse amor, a partir de Deus, é que você consegue direcionar o outro. Quando você entende isso, que você consegue amar com aquele amor visceral, né, o seu filho, a sua filha. Eu falei para eles no amor ágape e filia. Ah, sim. Queria falar para eles. É esse amor, né, esse amor ágape, esse amor de Deus, né, que você tem na totalidade, né? Então, você só consegue amar o outro porque você ama a Deus e Deus te ama. Só Ele é a fonte do amor, né? Então, agora eu entendi que eu só consigo amar porque eu amo a Deus. Pronto, você conseguiu colocar o amor de Deus acima de todas as coisas, né? Então, e por aí vai, né? Por aí vai, né? Sei lá, não tomar o santo nome de Deus em vão, né? Ou seja, jurar em nome de Deus, ou a própria blasfêmia, né? Quem é descendente italiano diz, né? Muita bestêmia, né? Então, aquela coisa. Então, né? Tem aqueles palavrão e tudo, né? Guardar os domingos, então a frequência da Santa Missa Dominical, né? E por aí vai. Você vai desenvolvendo os sacramentos. Ah, não matar. Mas eu não matei ninguém. Bom, mas deu vontade? Deu. Então, né, pecamos por pensamentos e palavras, atos e omissões, né? Então, se num pensamento você realmente terminou com a pessoa, bom, claro, você não matou fisicamente, então obviamente que não é um pecado comparável a um assassinato, mas você precisa confessar isso, curar no seu coração, porque daqui a pouco, né, você vai lá e vai matar mesmo. Vai crescendo, né? Vai crescendo, né? Assim como disse Santo Agostinho, que Nossa Senhora, antes de dar à luz a Jesus, de concebê-lo no seu ventre, concebeu pela fé no seu coração, o pecado é a mesma coisa. Antes de nós materializarmos o pecado, nós esquematizamos o pecado. Porque não venha com essa conversa assim, pequei. Não. Teve uma premeditação da coisa, sabe? Porque, a não ser que foi um acidente completo, né? Ou então são coisas assim,
muito rápidas, né? Às vezes, sei lá, o pecado da língua, então, é ligeiro, né? A língua é afiadíssima, né? Então, foi. Esse aí, às vezes, não dá nem tempo de pensar, mas outras coisas a gente acaba premeditando. Tem gente que te chama falando mal de alguém e não entra na onda. Exatamente, tá de peixinho, assim, né? E aí, quando... né? Então, esses até a gente, às vezes, não vai premeditando. Agora, outras coisas a gente acaba maquinando mesmo. Não dá para esquecer que a concupiscência, que a inclinação para o pecado, é a maldade que restou em nós, né? Então, você consegue também, né, ir assim, averiguando a sua consciência, né, para conseguir ir dominando isso. Então, um bom exame de consciência, né? Uma canetinha, um papelzinho, anota, vai anotando os pecados, não precisa mostrar para os outros, claro, obviamente, né? A lista de compras, o episódio do Chaves, né, que ele troca, quem viu o Chaves, né? Ele troca o bilhete de amor que os professores Girafales ia dar, né, para a dona Florinda, troca pelo bilhete que o Chaves tinha que comprar as coisas no açougue, né? Então dá uma confusão, né? Eu gosto dessas besteiras. Eu tenho que gostar de alguma besteira, né? Então, você não vai entregar para os outros o bilhete com os seus pecados, mas é bom ter ali, ou às vezes no celular, no bloco de notas, alguma coisa assim. Né? Aproveitando a oportunidade que o padre está aqui, que é raro, né, de conseguir um horário com ele, uma época também eu falei na questão do sacramento da confissão, é que existe muito escrúpulo também. Às vezes. Isso, Então, o Dom Ricardo, uma vez, numa palestra falando, ele disse que tinha um rapaz que se confessava de manhã, de tarde, chamou assim, vai-te embora, chega, não precisa, né? Então, assim, às vezes existe um exagero. Também, faz o padre pecar. E um bom senso também, sim, né? Porque daqui a pouco, eu pensei, hoje, amanhã vou correr me confessar, e depois não, porque, né? Então, assim, tem que ter aquela existe, né? Eu acho que o exagero também, o escrúpulo demais, não. Existem os dois perigos, né? Uma mente escrupulosa, né, para quem tudo é pecado, então se a pessoa respira quase, estou exagerando, né, claro, mas já é pecado, né? Ou então a mente laxa, para a qual nada é pecado. Sabe aquela coisa assim, eu não roubei, não matei, estou bem. Não tenho pecado. Não tenho pecado, não tem, né? Já me aconteceu, estou no confessionário ali, a pessoa chegar, isso me aconteceu. Vem se confessar, padre, aí começa a falar e tal, de outra pessoa, e eu disse, mas e o seu pecado? Mas o senhor sabe que eu acho que até nem tenho pecado de... Então nós estamos perdendo tempo aqui. Aí o colérico velho aqui veio todo, né? Mas estamos perdendo tempo aqui, porque aqui é para quem é pecador. E eu digo outra coisa, vamos lhe canonizar, porque se não tem pecado, né? Então, não tem nenhum só, a gente tem, né? Dá uma examinadinha, tipo assim, soberba. Vamos começar por esse. Então assim, a mente laxa é essa mente que nada é pecado, né? A vida é uma festa, né? Vamos seguir assim, não tem problema nenhum. Agora, também é um perigo, né? A mente escrupulosa, e até pode gerar um adoecimento espiritual também, né? Para quem tudo é pecado. Então, qual é o remédio disso, né? É o estudo. Estuda, né, sobre os mandamentos, estuda sobre o que é pecado mortal, o que é pecado venial. Daí você já vai conseguir formar a sua consciência acerca do que é o pecado. Claro, se você tem dúvida, fala na confissão. Padre, eu não sei se isso foi pecado ou não. O senhor pode me ajudar? Então, o padre vai ajudar nesse sentido. Eu sigo uma coisa muito séria, que eu aprendi nas minhas aulas, que é não ficar perguntando para o penitente, né? Eu não fico perguntando. Quem já se confessou comigo sabe. A pessoa se confessa, é isso. Obviamente, se eu fico com alguma dúvida, né, quanto à questão do pecado de alguém, sei lá, né? Tipo aquele cara, assim, padre, eu roubei uma corda. Uma corda, né? Mas o problema é que na outra ponta da corda tinha um cavalo. Então, tu vai piorando a coisa, né? Então, o que acontece? Eu não fico perguntando o que tinha na outra ponta da corda, né? Mas se eu consigo, peraí que pode ter um cavalo na ponta dessa corda, eu vou perguntar, mas isso aqui? Aí a pessoa, né? Porque senão posso eu incorrer num pecado, né? Que é de curiosidade sobre a pessoa. Então eu não pergunto. A pessoa confessou, é isso,
Então, talvez algum aconselhamento, alguma palavra de exortação, penitência, ato de contrição, absolvição. É meu modo de fazer, né? Então, você vem, né, faz um bom exame de consciência, chega, né, sinal da cruz, né, Padre, há tanto tempo não me confesso, esses são os meus pecados. Né? Ou então, Padre, dai-me a vossa bênção porque pequei, faz tanto tempo que não me confesso, esses são os meus pecados. E você fala dos seus pecados, né? Traga ali, em algumas, né, questões ali você precisa de repente dar uma contextualizada, pode fazê-lo sem problema nenhum, mas o importante é sempre, né, colocar aquilo que de fato a sua consciência acusa o pecado. Eu sempre tenho que falar que a gente não tem que esmiuçar o pecado, contar com detalhes do pecado. Tá. Então, por exemplo, no caso, eu posso dizer assim, pequei contra a castidade, ou pequei contra o quarto mandamento, ou pequei contra o 10º mandamento. Basta dizer isso e está bem? Ou é melhor que conte o que aconteceu? Por exemplo, vou pegar um exemplo, né, do 6º mandamento, pecado contra a castidade. Bom, se a pessoa é casado, né, e acaba tendo um adultério no seu casamento, não basta dizer que teve um pecado contra a castidade. Não, eu pequei, foi um adultério. Não, porque aí no caso da castidade eu vejo uma série de coisas. Exatamente. Então, você vai especificar dentro daquilo que configura, né? Então, cometi um pecado contra a castidade solitariamente. Né? Bom, isso é uma forma. Né? Não, eu tive uma relação, sou solteiro e tive uma relação sexual, né? E, bom, isso é uma outra forma, né? Porque, claro, isso vai também dinamizando a coisa, né? Até porque a penitência que faz parte da reconciliação precisa ser de acordo com o peso, né, do erro. Então, diz assim, Padre, eu roubei a corda é uma coisa, eu roubei a corda com o cavalo na outra ponta é outra coisa. Né? Então, importante isso. Mas aí a pessoa para aí. Não explica o resto, está entendendo? Se eu me faço entender. Né? Você não precisa explicar como você fez o pecado, não. Você não precisa, né, contar. Né? Não voltando a fazer, ele já confessava uma vez, não precisa depois. Absolvido está. Lembrei de novo, vou falar. Não precisa. Não. Até porque a confissão, ele não apaga a nossa memória, né? Nós vamos lembrar, infelizmente, dos nossos pecados, mas está confessado, perdoado está. Né? Mesmo que a gente lembre do pecado, né? Mas confessado está. Tá? E apenas esse pecado, a gente confessa o pecado, a gente já serve o pecado e cessa as penas. Boa pergunta. Boa pergunta. Essa turma é maravilhosa. Sim. Porque eu uso um exemplo, né, da criança que está jogando futebol. Né? Está jogando futebol ali, tal, na rua. Eu fazia isso direto lá na rua. Jogando, chuta a bola, quebra o vidro da janela do vizinho. Bom, primeira coisa. Sai correndo, que é a primeira coisa que a gente faz, né? Sai correndo e vai para casa. Aí daqui a pouco, vem o vizinho. O Lucas quebrou a janela lá. A mãe, vem cá. Pede desculpa pro vizinho. Vergonha, vontade de sumir. Né? O nome do vizinho lá era Padilha, onde a gente sempre quebrava a antena parabólica dele. Padilha, desculpa. Desculpa. Né? Bom, já era uma vergonha. É o ato da gente ir lá no confessionário. Aí o Padilha perdoava, o padre perdoou os pecados. Mas a antena parabólica ficou estragada. O que eu preciso fazer? Eu preciso reparar aquilo que restou do meu erro. Então, nós somos perdoados, né, de toda culpa, ou seja, nós não somos mais culpados, mas resta a pena temporal dos pecados cometidos. Esta pena temporal dos pecados cometidos
ela é apagada pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que foram dados à igreja para que a igreja os distribua de acordo com o empenho dos seus fiéis. Isso foi se desenvolvendo na doutrina das indulgências. Então, atos de piedade, atos de misericórdia, orações, eles são muitas e muitas indulgenciadas para que a pena temporal que restou do nosso pecado já confessado e perdoado, ela seja dirimida em função do purgatório. Então, para que serve o purgatório, né? Então, assim, o purgatório, ele serve para purgar esta pena temporal em nós, né? Para, vamos usar essa linguagem assim, queimar aquilo que ainda não é totalmente amor em nós. Só que nós não podemos mais fazer nada por nós mesmos após a nossa morte. O tempo de fazer alguma coisa é esse. Depois, né, obviamente, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, desde que nós o tenhamos professado em nossa vida e a fé nele, né, obviamente, nosso Senhor não nos abandonará às mãos do demônio, né? Ele nos quer salvos. Então, o purgatório é para que nós possamos, sim, ser salvos. Então, todas as almas, por isso que eu rezo em todas as missas, pelas almas dos fiéis que padecem no purgatório, eu ofereço, né? E eu vou ensinando os seminaristas, porque o dia que eu morrer, eu quero que eles rezem por mim também, né? Então, porque essas orações de sufrágio, essas almas, apagam as penas temporais, né? Então, reparam essa pena que restou do nosso pecado. Por isso que é uma devoção muito bonita e, infelizmente, nós somos tão mal ensinados nas nossas escolas, quando os nossos professores de história, mal intencionados, ideologicamente orientados, foram nos ensinar sobre as indulgências que eram vendidas por dinheiro para construir a Basílica de São Pedro. Um ato indulgenciado era a esmola para a construção da Basílica Papal, como continua sendo até hoje. Oferecer esmola material continua sendo, junto com a oração, obra indulgenciada, né? Ou seja, eu estou dando, né, ofertando para uma obra de caridade, para uma obra da fé. Sim, diziam que vendiam indulgências. Então, eu vendo tantos, porque existia, agora não existe mais, né? Isso foi modificado não me esqueci o nome do documento, Indulgenciorum, alguma coisa, né? Tudo com órum, na igreja, tudo com órum. Um documento sobre as indulgências. Então se retirou aquela coisa assim, essa indulgência apaga tantos dias da pena temporal. Isso não estava bem de acordo, né? Então, hoje a gente tem indulgência parcial e indulgência plenária. Indulgência plenária, nós ofertamos para que seja redimido da totalidade da pena temporal daqueles a quem nós ofertamos aquela indulgência. E, por nossa fé, nós sim cremos que uma vez que ofertamos uma indulgência, aquela alma que recebe a indulgência tem toda a sua pena temporal apagada e é transportado nos braços do bom pastor ao céu, né? A indulgência é uma confissão. Vamos dizer assim, eu fiz a confissão semana passada. São quantos dias para fazer a indulgência? São 20? Não, depois é que depende, tem cada indulgência, cada obra indulgenciada, ela tem mais ou menos uma norma, tá? Mas você oferta, por exemplo, me confessei anteontem, mas estou em estado de graça, não pequei. Então, ou seja, minha confissão está bombando ainda, né? Ou seja, minha confissão está em voga, né? O que eu faço? Bom, então eu rezo pelo Papa, né? Rezo o terço e, sei lá, por exemplo, dia de finados, visito o cemitério. Hoje, quarta-feira, dia de São José. Então, se você tem essa devoção a São José, né? A indulgência inerente à devoção de São José vai ter a confissão, a comunhão, né? A oração e intenção do Papa tem mais uma novena de São José, um responsório de São José, a ladainha, né? Ladainha de São José, indulgenciado, né? Então, você faça isso. Não precisa cada indulgência... Não. Eu passei para a Antônia ali. Isso. A alma de Cristo também pode ser uma indulgência temporal. É muito bom ler depois de comungar. Sinal da cruz, a indulgência temporal.
temporal, me corrija se eu estiver errado. É parcial, indulgência parcial, isso. Então, Ainda uma pergunta com relação à indulgência plenária que a gente dedica a um falecido. Uhum. Né? Por exemplo, ontem eu ofereci para uma pessoa falecida, hoje eu quero oferecer para outra. Uhum. Eu teria que fazer uma confissão de novo? Não. Vale. A gente fala isso. Vale. Sim. Vale. Estado de graça. O que é importante é assim, por que, por exemplo, se pede a confissão? Né? Já é uma forma da nossa conversão. Entende? Para que um dia talvez nós nem precisemos, né? Seja, sei lá, como um São João Paulo II, eu brinco, né? Que fechou o olho aqui, abriu já diante de Nosso Senhor no céu, né? Uma vida de santidade, santo súbito. Né? Então, a confissão é para que nós estejamos em estado de graça ao oferecer a indulgência. Tá, e a outra pergunta, no caso da missa também tem que ser todos os dias que eu pedi uma indulgência. Isso, aí a comunhão ela é para aquela. Oferecer indulgência para mais uma pessoa, tem que vir amanhã na missa. Comungar na missa, isso. Tá, isso. Eu não acredito em Ela não acredita em mim. Eu acabei de falar para ela no estacionamento. Ela não acredita. Vai fazer uma quadra agora. Só por quadra. O bom é pegar. Eu não tenho de cabeça todas as indulgências. Isso. Mas ele vai, né? Sim. Todos os dias. Sim, os atos de misericórdia, sim. Assim, por exemplo, como a comunhão, a confissão, exatamente. Só que depende de cada tipo de indulgência, né? Tá. Não, eu queria saber assim. Hoje é dia de São José. Eu posso pedir porque é o dia de São José, se eu fizer conta. Mas amanhã não é dia de São José. Aí eu posso usar o ato de misericórdia. Pode oferecer pedir uma outra indulgência de uma outra devoção. Do dia de São José. Sim, pode ser uma outra indulgência. Naquele dia específico eu posso Sim. usar como ato de Exatamente, pode. Assim. Eu tinha dito mais cedo que a gente consegue fazer indulgência todos os dias, se eu estiver errado. E só que a gente deveria comungar no dia que a gente faz a indulgência. Então a gente tem que ter o pacotinho completo, que seria a oração pelo Papa, a comunhão e a confissão, que seria o estado de graça. E daí a gente pode. E mais atos de piedade. E os outros? Não, eu posso, mas todo dia que eu vou lugar, se eu tiver estado de graça, eu posso pedir indulgência para todas as almas, todos os dias? Pode. Sim, mas aí a única coisa que não se repete é a confissão. Estado de graça não repete. Exato, isso. Tá? Bom. E a situação, só um porque, né? E a última coisa seria o pacote fechado e mais uma listinha que eu vou passar aí no grupo que o Diácono tinha passado. Mas a coisa mais fácil que tem para se fazer para validar essa indulgência plenária seria a oração do Rosário Família. É a mais fácil. Ou com o namorado ou com os noivos. Pode juntar com a família, com o namorado, com os Isso irmãos, é de São José. o Rosário, indulgência para a pessoa. Então a gente pode salvar almas todos os dias, gente. É para Eu vou só fazer uma correção teológica na tua expressão. Não a salvar almas, essa quem salva é nosso Senhor. Nós podemos aliviar a pena temporal. Acho que isso Não, a alma está salva. Nós não salvamos a alma. A alma está salva. A pessoa está salva no purgatório. Os que não estão no purgatório não adianta. Pode fazer o escola de samba que não resolve mais nada. Tá? Segunda-feira eu faço a ladainha das almas do purgatório, onde a gente pede para Nossa Senhora salvar almas. E toda segunda a gente faz às 10 horas da noite, eu e minha família. Sim. Uma pessoa que comete um suicídio, a alma dela, Bom, existe uma compreensão, tá? Sim. Porque assim, nós não sabemos o quanto, porque existia uma doutrina anterior que dizia que os suicidas se condenavam por atentar contra a própria vida. Tanto é que não eram nem sepultados no cemitério, eram sepultados fora, no muro, né? Fora. Não recebia também a Ezequias. Não recebiam a missa de Ezequias, né? Então, ou seja,
porque a pessoa se condenava, era essa compreensão. Com o advento das ciências da psicologia e etc., o conhecimento sobre as questões de doenças psíquicas, etc., se entende que a pessoa, para chegar no ponto de um suicídio, ela está num adoecimento psíquico tamanho que aquele ato já não é mais um ato ao qual ela pode ser responsabilizada. Então a culpa daquele ato não lhe é imputada. Então eu não posso dizer que a pessoa suicida ela se condena, porque ela não receberia a culpabilidade daquele ato, né? E ainda que não fosse por um adoecimento, nós não temos como mensurar se no instante final, né, dada também a dor daquela alma, daquela pessoa, né, aquilo não seja um ato também de um arrependimento profundo, sabe? Então, assim, hoje a igreja já não adota mais isso, muito pelo contrário, né? Vê isso como realmente um problema de doença, né? De saúde física e espiritual, né? Saúde espiritual. Então, tem uma grande atenção a isso, né? Então, nós temos que dizer que aqueles que atentam contra a sua própria vida, nós não podemos mais afirmar que não se salvam, pelo contrário, né? A pessoa, dado a situação, né? A misericórdia de Deus, ela é superabundante, né? Gente, olha, para alguém, a pessoa conseguir ir para o inferno tem que se esforçar muito. Porque Deus nosso Senhor, vocês já viram o Alto da Compadecida? Já viram aquele final do momento do juízo? Ariano Suassuna era um protestante convertido católico, né? E quando ele escreve aquilo, ele escreve como uma forma de expressar todo o sentimento, ele diz isso na entrevista, ele escreve como uma forma de expressar todo o sentimento de gratidão a Deus pelos meios de salvação que ele colocou à igreja, né? Então ele escreve, e aquilo salvo algumas licenças poéticas que tem ali, né? Mas é um quadro belíssimo da escatologia. Entra na minha área, eu acabei com o encontro de catequese do diácono. Eu tenho 2 seminaristas para atender direção espiritual ainda, então eu já vou terminar às 11 da noite. Mas então, ele escreve que ele é um quadro belíssimo da escatologia, né? Por quê? Porque tem uma expressão no filme, né, que ficou muito bacana, ficou muito bem produzido, que o que está encenando o demônio lá, ele diz assim, pronto, daqui a pouco vão acabar fazendo com o inferno uma repartição pública. A gente sabe que existe, mas não funciona. Então, a condenação, ela tem que ser um ato deliberado da pessoa. A pessoa deve decidir-se por não querer a Deus e negá-lo até o fim da sua vida, consciente, livremente, de forma sã mentalmente falando, né? Por quê? O inferno é uma condição de possibilidade da nossa liberdade. Porque se não existisse o inferno, nós não seríamos livres para amar a Deus. Veja a profundidade disso. Porque amar a Deus é uma escolha nossa. É a realização plena do nosso ato de livre-arbítrio. Então, quando eu escolho amar a Deus e quero estar com Ele eternamente no céu, nosso Senhor faz de tudo para que nós estejamos lá. Não tem o que Ele não faça para realizar esse nosso desejo verdadeiro. Agora, Ele também não pode nos obrigar a permanecer eternamente com Ele se nós não quisermos. Mas o tempo de resolver isso é agora. Não dá para ser que nem o desenho do Tom e Jerry, que tem o elevador, o escadinha que chega lá, não, aqui eu não quero ficar, volta para lá. Não, aqui, não gostei, não, é aqui, esse tempo chamado tempo da prova, o tempo, né, da nossa oferta de vida. Então, voltando e para fazer um fechamento, a questão da confissão, a confissão é esse sacramento que nosso Senhor nos deixou, para que nós possamos já agora, nesse mundo, viver com o sabor do céu. O estado de graça é viver com o sabor do céu. A vida de graça é viver com o sabor do céu. O estado de graça é viver em vida de santidade, né? Então, quanto
mais eu vivo reconciliado, quanto mais eu procuro me inteirar da situação dos pecados e de combater os meus pecados através de uma vida virtuosa, de buscar o sacramento da reconciliação, eu já vou antecipando esse céu pela comunhão, pela confissão, né? Então é isso, né? Então, bom, uma vez perdoados os pecados, eles estão perdoados, né? Eles estão perdoados. Então, um bom exame de consciência, uma boa confissão, nos garantem, sim, a graça, o estado de graça da alma, né? Então, isso é bem importante. O meu lema de ordenação sacerdotal é testemunhar o amor e a misericórdia do Pai. Porque, para mim, uma das páginas mais bonitas da Sagrada Escritura é quando o Pai misericordioso vê o filho pródigo chegando. Não fica lá com a mãozinha na cintura, ele vai ao encontro do filho. Peguem o texto de Lucas 15, ele vai ao encontro, o filho está todo sujo, todo mulamento, e o filho com uma contrição, aquele espinho perfeita, ele veio, quando ele estava lá comendo a comida dos porcos, ele disse, vou voltar à casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço mais ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. Quando ele chega, né, encontra-se com o pai, porque é um encontro, não é ele que chega no pai, o pai também vai ao encontro dele, porque a misericórdia de Deus se antecipa a nós, né? O pai, né, o encontra, abraça ele e ele diz, né, pai, pequei contra o céu, se confessa, pequei contra o céu, contra ti, já não mereço mais ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. O que o pai faz? Chama o empregado, ele não fala, nem fala nada, chama um empregado e diz, preparai, né, uma festa, matai o novilho cevado, trazei roupa nova, colocai um anel no dedo, sandália nos pés, porque este meu filho estava morto, tornou a viver, estava perdido, foi encontrado. Isso é o sacramento da reconciliação. Isso é o sacramento da reconciliação. É a misericórdia de Deus, que não pergunta, por isso que eu não pergunto na confissão, que não pergunta o que nós fizemos, nós dizemos. O Senhor acolhe aquela confissão, nos dá uma roupa nova, coloca o anel da dignidade de filhos, né? A aliança é o sinal da filiação divina, sandália nos pés e prepara uma festa, né? Então é isso é a confissão. Não precisamos ter medo de nos confessar, não precisamos ter vergonha de dizer para o padre os nossos pecados, porque o padre também se confessa, o padre também é pecador. E ainda bem, porque se tivesse um anjo no confessionário, aí sim eu ficaria com vergonha de me confessar, porque ele não peca, né? Mas ali o padre também erra, também sofre e sabe sofrer ter compaixão. O padre na confissão, ele é juiz porque julga, é médico porque dá o remédio da nossa alma e é pastor porque acolhe. Quando você vai ao confessionário, encontra um juiz, sim, um médico e um pastor. É isso. Esse é o sacramento da reconciliação. Aproveitando, padre, mais uma vez a presença. Eu acho que o padre poderia voltar mais vezes aqui, vocês não acham? É que é o seguinte, a gente sabe que o confessionário sempre é um lugar de humilhação. A pessoa sente isso, né? E tem muita gente que tem receio de se confessar. E eu, com todo o respeito, eu sempre digo que o ouvido do padre é um dos mais sujos que tem. Então, assim, não tenho receio de confessar e de buscar o sacramento da confissão. Porque antes daquele alívio todo e procurar o estado de graça, não tenho receio de ter vergonha de dizer e de contar, porque o padre está acostumado a escutar muitas coisas. Exatamente. Muitas coisas, né? Exato. Então, às vezes, o pessoal fica meio assim, né? Então... Gente, ó, não tem o que eu já não tenho escutado nesse confessionário, então não se apavore, não se preocupa, porque, né, isso eu fico, né, é uma grande graça a confissão, né? Eu digo que eu gostaria de ter muito mais tempo para estar no confessionário, mas infelizmente, né, a vida do padre é também cuidar da obra do presbitério, a vida do padre também é estar lá na escola cuidando da educação católica dos nossos futuros adultos, né, das nossas crianças e adolescentes, e faço isso com muito carinho, gosto muito disso, né? Cuidar da restauração da igreja, correr atrás dos pobres, não sei o quê. Enfim, né? Ao menos nos domingos eu tento sempre estar entre uma missa e outra no confessionário, ali sentadinho, atendendo, né? Aos sábados entre uma missa e outra, né? Então, ao menos essa é a tentativa, tá?
Uma pergunta e encerramos. Não, mas eu queria um pouco mais. Quanto mais vezes tu vai ao confessionário se confessar, a questão da vergonha, né, que você colocou, né? A gente não quer ir porque tem vergonha, mas quanto mais tu for, mais tu vai evitar o pecado. Porque, pô, se eu pecar de novo, eu tenho que ir lá. Exato. Isso vai formando a nossa consciência, né? E às vezes, mas eu tenho que falar mesmo, padre, não pode dar o papelzinho assim, o senhor lê? Né? Não, você tem que falar. Porque o ouvido mais perto da tua boca é o teu ouvido. Quando você fala, você toma consciência da necessidade de mudança, de transformação. Gente, olha, isso eu falo do fundo do meu coração, né? A igreja não quer incutir na mente humana a culpa, né? Que nem Freud inventou esse negócio, porque o sentimento de culpa que tem que ser libertado. Não. A igreja quer justamente que você não tenha mais culpa, você não erre, você viva na graça de Deus, né? Essa depois tu corta a edição. Se o pecado trouxesse felicidade, os prostíbulos seriam os lugares mais felizes do mundo. E são? Eu desconfio que não. Mas assim, eu vou dizer como é que eu sei agora. Ai, calma, corta essa, não. Nós atendíamos como seminarista o padre Thales, o padre Fabiano Gleiser e eu, né, eram os 3 mosqueteiros. E o padre Márcio. O padre Márcio não ia, mas na casa Marta e Maria. Ali perto da igreja São Miguel, no Maitá, da missão das Irmãs da Copiosa Redenção, que elas têm por carisma atender mulheres que estão em estado de prostituição e drogadição. Cara, é uma experiência transformadora. Estar diante de uma menina linda, mas que vivia prostituição e para se drogar, geralmente, né? E a menina olhava para si e se achava feia, tinha nojo de si. Por quê? Porque aquela vida fez isso com ela. E aí, num episódio que foi muito marcante para mim, nós estávamos organizando um retiro de carnaval para elas, né? E aí nós estávamos lá e tal, nas pregações, nós não éramos padres ainda, éramos seminaristas, e a gente tinha momentos de conversa com as meninas, quem quisesse vir conversar e tal. Na época não tínhamos conseguido um padre para atender confissão, né? Pena. Mas a gente estava lá pelo menos para conversar com elas. E eu com uma menina eu conversei e tal. E ela chorou, contou a vida e agradeceu muito por aquele momento. E eu disse para ela, eu posso te dar um abraço? Ela olhou assim. Aí eu pensei, errei, né? A moça vivia na vida, né? Ela vai achar que eu estou, né, insinuando alguma coisa. E ela olhou e já mudou a fisionomia de novo. Pode. Eu dei um abraço nela, né? E nesse abraço a menina chorava mais ainda de pronto, agora estraguei tudo, né? E ela disse assim, seminarista, há muitos anos eu não era abraçada por um homem com um sentimento tão bom. Então é para ver o que o pecado faz com a pessoa. Por isso que se a vida do erro, do pecado, né, fosse uma coisa boa, vamos ali perto da rodoviária ver o pessoal que é viciado em crack. Estão felizes, contentes? Não, gente. Arrebentado pela dor da miséria humana. Tá bom, a gente pode entrar no mérito da questão, procuraram, for tongo de lá, fumar aquele negócio, bom, tudo bem, mas não, o fato é que agora ali precisa ser reconstruída uma pessoa. E é um filho de Deus. E mais ou com menos intensidade, todos nós somos isso, né? Então, é melhor viver na vida da graça, na vida de santidade,
Por mais que tenhamos que lutar, que a gente faça aquilo que não quer, tem que recomeçar, voltar no confessionário, voltar na virtude, do que largar as coisas assim, se atirar nas cordas. Não vi ainda, não vi. Alguém feliz, realmente feliz. Pode ter alguém eufórico, pode ter alguém eufórico, né, meio fora de si, né? Mas feliz, não. E aí, vai ali no Carmelo, que fica ali, né, perto na Loureiro da Silva, ali, na entrada da Cidade Baixa, por incrível que pareça, né? Ou na saída, depende de onde você vem. E olhem o olhar daquelas irmãs de clausura. Olha o sorriso, olha a alegria. A irmã Miriam, que é minha madrinha de oração, né? Cara, a gente se apaixona por aquele olhar e por aquele sorriso. Estão lá atrás de uma grade, né? E eu sempre penso, quando eu chego lá, não, preso estou eu. Elas estão livres. Impressionante. Né? Mas a alegria de viver a vida da graça. Né? A alegria de viver a vida da graça.